Olá, tudo bem, pessoal? O que é esse xadrez cósmico que eu falo, a dualidade? Deus e Satanás, anjos e demônios, enfim, toda essa mitologia, toda essa história que envolve essa guerra que eles dizem que é entre Deus e Lúcifer, Deus e Satanás, Deus e isso. Então, me pediram para fazer um vídeo dando uma explicada para que vocês possam entender quando nós falamos que o bem e o mal não existe, que o que existe lá em cima é política, o que existe no universo é política. É um jogo de xadrez que na realidade perderam o controle. Mas eu vou explicar para vocês direitinho. Só mais uma coisa, esse vídeo completo vai estar na plataforma vizinha, na YT, no canal da Escola Espiritual Moderna, ok? Então vamos lá. Eu já falo direto que o nosso universo material, ele nos deu a possibilidade de termos experiência mesmo, de sentirmos, de dar sentido realmente às experiências que tínhamos lá em cima e não sabíamos, porque como somos energia, nós não temos sensações, entendeu? É igual você apertar o ar, não vai sentir nada. E aqui na Terra, quando a gente belisca, a gente consegue sentir que dói, que machuca. Então, quando esse universo material surgiu, é um universo novo, vocês têm que entender isso, é um universo novo. E aqui foi um monte de erros e acertos, ainda continua sendo algumas experiências. Porque é igual o cientista, você faz uma experiência nova e você vai experienciando, aí você, opa, errei, tá? Corrige, acerta, vai. E é assim que é, entendeu? Eles não tinham a ideia geral do que era, como que era essa coisa. Tínhamos apenas probabilidades, tínhamos apenas ideias, entendeu? De como aquilo era. Mas precisávamos entrar dentro desse universo material. Precisávamos entrar aqui dentro para sentir, para ver, para experienciar. Tudo bem. Vários filhos criadores começaram a construir e a criar os seus universos. Só que a proposta deles era um universo onde tudo ia e voltava para ele mesmo. Tá bom? Então, o que ele fazia? Ele construía um universo e ele fazia as almas descenderem, tá? Até a primeira, para depois eles irem ascendendo da primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A sétima voltava para ele. Ok? Então, era assim que eram os universos, tá? Foram criados dessa forma. Eles não tinham um livre-arbítrio, eles não tinham eles não conseguiriam alcançar uma individualidade, eles não teriam a imortalidade desse fractal. Esse fractal, ele não seria um indivíduo, ele sempre voltaria para a fonte que o criou, para o Filho Criador que o criou. E isso foi milhões de universos assim. Mas Mika sempre foi mais atrevido, sempre foi mais engenhoso, mas um coração muito mole. E Mika é muito amoroso. Então ele resolveu criar um universo e a ideia dele era o seguinte: ele iria se fractalizar, outros que iriam fazer parte se fractalizariam também, eles pegariam energia da fonte também, e cada ser que descesse da primeira dimensão iria galgar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, iria alcançar. Então você levaria a sua experiência na matéria para patamares mais elevados, mais alto, mas você teria que ascender, porque você faz a descida, depois você tem que subir. Então você teria que ascender através do amor, não através da ditadura, através do amor, através do seu livre-arbítrio, através das suas escolhas. O pessoal achou meio loucura. Você vai dar uma independência para um fractal? Você vai dar uma individualidade para o fractal? E foi isso que fizeram. E foi isso que Mika fez. Todo mundo achou uma loucura, todo mundo achou uma doideira. Mas beleza, tudo bem. Mika criou essa criação. Logo em seguida, dentro do seu próprio universo, Mika resolve criar planetas a qual conseguiria sustentar a energia de um filho criador aqui na matéria.
Então teria que ser um planeta próprio, específico para essa coisa. Por quê? Porque esse planeta teria que ter um Sol dentro dele. Mas por que um Sol? Para poder abrir um portal aonde ligaria esse planeta direto à capital do universo de Mika. Então direto ao centro administrativo de Mika. Então direto a Mika. Assim o filho paradisíaco poderia vir de patamares da 15ª, 20ª dimensão, 30ª dimensão, entraria direto para o universo material sem perder sua memória, porque o universo material ele vai fazendo com o tempo, você vai perdendo a sua memória. Mas esse é o jogo. Mas você perder a sua memória, mas para você ter o livre-arbítrio. Não perder a sua memória de quem você era, mas tudo que você experienciasse no universo material, você guardaria para você. Não é perder a memória igual aqui no nosso planeta, que eles fizeram um cinturão, que nós tivemos uma amnésia e não lembramos das experiências. Todos os seres que estão aqui têm bilhões de anos de existência nesse universo. Entendeu? Da forma que nós falamos. Lá em cima é diferente. Mas tem bilhões de anos de experiência. E nós esquecemos tudo. Nós achamos que tudo é aqui. Então, é diferente esse esquecimento daqui, da Terra, com o esquecimento que você esquece de quem você é no universo. Beleza. Mas a MK queria fazer isso. Ele falou, eu quero experienciar o universo material. Os filhos criadores queriam experienciar o universo material, mas sem perder a memória e sem perder o seu poder. Uau! Então, o que queria acontecer? Mika ia fazer um planeta, onde, como eu acabei de falar, que tem um Sol interno, onde abriria um portal, ligaria. Nesses planetas com esses sóis, são pouquíssimos nesse nosso universo, eles poderiam descer, porque no centro desse planeta haveria uma estrela que abriria um portal. Então eles poderiam vir direto, eles não precisariam passar pelas vias normais do universo material, onde há o esquecimento. E é onde você é obrigado a se fractalizar, diminuindo o seu poder de consciência, diminuindo a sua energia, a sua força. Não, eles iriam vir para o universo material, ter experiência aqui na matéria sem perder nada. Mas para isso eles precisariam construir um corpo que aguentasse isso. Que é o corpo humanoide com 12 fitas de DNA, que os primeiros seriam os lirianos. Depois de Lira, né, com a invasão que houve ali em Vega, Lira, dos nossos irmãos negativados, dos draconianos, foram obrigados dali a pegar vários humanoides e apsianos também. Os apsianos são os parecidos com zetas, com os greys, com os arcturianos, são apsianos, aquele estilo de humanoides. E os humanoides lirianos, que são os loiros, ruivos e até negros, entendeu? Que tem o código MCM, que era de 12 fitas de DNA. Com a Grande Guerra de Órion, que eu já estou cansado de contar da Grande Guerra de Órion, eu tenho um vídeo no canal que falou sobre a Guerra de Órion, eu tenho um curso completo sobre a Guerra de Órion no site da Escola Espiritual Moderna. Então, já nós temos um site, lá nós temos e-book, nós temos PDF, nós temos vários cursos de coisas que eu não falo abertamente aqui, eu falo lá. Ok? Ok. Com a Guerra de Órion, que os draconianos queriam esse código, tá? Mas eles não queriam passar pelo processo evolutivo, eles queriam esse código direto. Eles começou essa grande Guerra de Órion. Aí foram obrigados a tirar de Vega, Lira, os humanoides, aí veio a Supraconfederação, pegou eles e distribuiu eles em vários pontos e linhas do tempo do nosso universo. Tá? Aí uns se tornaram pleiadianos, nodianos, maldoquianos, mas todos da origem praticamente liriana. Só a mescla, vamos colocar assim, né? Você vai se desfazendo. Mas beleza. E aí, com essa guerra, que aconteceu tudo isso. Mas o porquê que aconteceu toda essa guerra? O porquê que aconteceu a guerra? O porquê que aconteceu tudo isso? Então vamos lá. Com essa experiência que Mika resolveu fazer, o oposto da experiência do irmão dele, eles resolveram dar uma mesclada. Vamos dar uma mesclada? Vamos criar um jogo onde um envolve o outro, um aprende com o outro, um se mistura com o outro. Vamos ver, tudo é experiência, pessoal. Eles queriam ver que bicho vai dar. Que bicho vai dar isso? Vamos ver. Então a dualidade começou com 5%, 6%, uma rivalidade, uma dualidade tranquila. Então aí começou a haver um movimento, e começou a haver um movimento ascensional, e começou a haver um movimento de desenvolvimento da consciência, da experiência daquelas consciências naqueles corpos. Aí daí começou os testes em planetas diferentes para ver como que a alma se comportaria naquele genoma, naquele planeta, com aquela experiência. Tudo é experiência, pessoal.
Até aí perfeito, show de bola. Então começou o jogo de dualidade, então começou a haver o movimento, começou a haver a interação. Só que nisso, eles resolveram aumentar um pouquinho mais essa dualidade e viram um jogo de competição. No passado, nós tivemos essa pequena competição, esse pequeno jogo de dualidade, que foi entre os aviários e os felinos. Mas ali era tipo uma competição. É igual a gente faz aqui nas Olimpíadas, que reúne os países, entendeu? E coloca aqui, e eles jogam para ver que país é medalha de ouro, mas a mesma coisa. Essa foi a dualidade que os aviários e os felinos passaram e outras raças mais próximas. Foi esse tipo de dualidade, que era uma dualidade numa porcentagem boa, mas que dava para testar os genomas, fazer os genomas evoluir através do quê? Da competição. Igual acontece aqui, aquele cara que treina para poder ser melhor do que o outro, eu quero dar, se aquele faz um salto triplo, eu quero fazer um salto quádruplo, o outro faz um salto quíntuplo, eu quero fazer sextuplo. E aí vai, é uma coisa de evoluir. Eu ia fazer uma piadinha aqui, me desculpa, eu tenho que fazer essa piadinha. Tirando a WSL, que não deixa o surf evoluir, ela continua mantendo aquela mesma coisa. Desculpa, pessoal, saiu um pouco fora, mas é porque é muito hilário isso. Você está vivendo um campeonato onde não evolui, entendeu? É mais valorizado aquilo que se fazia na década de 80 do que é feito hoje, valorizado e criado pelos jovens. Mas é só um... Me desculpa. É que tem dia que eu preciso dar umas dessa para... Mas normal, legal. E aí eles resolveram aumentar um pouco mais a dualidade no nosso universo, essa competitividade. Aí aconteceu uma separação de uma coisa. Uns escolheram evoluir através da espiritualidade e outros resolveram evoluir através da tecnologia. Então eu viajaria através do universo, através do poder da minha consciência, abrindo portais, ok? Viajaremos através da velocidade do pensamento e outros viajariam em naves espaciais. Ok? Então saiu essa pequena divisão. Os mais espiritualizados, dos mais tecnológicos. Até aí estava indo tudo bem. Só que o lado da espiritualidade, eles não atacam a luz. Eles só se defendem. E muitas vezes eles ficam só se defendendo e não atacam para não baixar a tua frequência. E isso foi um dos grandes problemas que nós tivemos aqui, que nossos irmãos negativos ganharam de longe várias guerras. Tomamos vários cacetes deles. Vamos falar a verdade. Esse negócio que a luz é isso, ó. Pessoal, aos poucos eu vou abrindo mais o jogo. Ok? Beleza. Mas aí começou essa rivalidade. Acontece alguns filhos paradisíacos, filhos de filhos criadores, quiseram adentrar nesse joguinho. Mas eles quiseram entrar nesse joguinho. Não engendrar uma mônada, onde essa mônada estaria com DNA, com o genoma, com tudo daquele filho paradisíaco, onde ele poderia ter só o contato. Não, eles quiseram entrar, eles se fractalizarem dentro do universo material para brincar nesse jogo. Só que, como eu falei, não se tinha ideia que se perderia a memória, que iria se esquecendo, e a matéria iria negativando você. Por isso que a matéria é negativa e a luz é positiva. A matéria vai fazendo você esquecer, e vai fazendo você ficar mais duro, acreditando naquilo. E muitos filhos paradisíacos que entraram nessa brincadeira desse jogo, se perderam tanto nesse jogo, e o poder começou a subir a cabeça. O poder foi uma das coisas que mais destruiu. Porque depois do poder surgiu o preconceito. Depois do preconceito surgiu a submissão, aquele povo inferior a mim. E aí começa tudo isso que nós já vivemos aqui no nosso planeta, de algum país se sentir superior aos outros, mas são tão babacas e idiotas que eles vieram da mesma massa. Todos nós viemos do mesmo lugar. Não tem melhor, não tem pior. Pior é para eles que ficam pensando nisso, que vão tomar na cabeça. Mas tudo bem, porque no final tudo volta para a fonte. E no final, tudo é obrigado a cumprir. Como eu posso explicar? Tem algumas vezes fogem palavras. Você é obrigado a arcar com as consequências dos seus atos. Todo mundo vai ter que enfrentar isso, até eles, não importa. Entendeu? E agora estamos chegando próximo.
porque nós chegamos no final do ciclo dessa experiência nesse universo. Então tem que mudar, entendeu? Então aí, mas não, isso é uma outra história, ou qualquer outro dia eu conto para vocês. Esses filhos paradisíacos começaram a entrar, e um que é filho direto do criador desse universo, que resolveu fazer um jogo de dualidade, um mais espiritual, amor, e outro mais razão, né? Aquela coisa. A filha desse aqui começou a se envolver tanto nesse jogo que ela quero ganhar, que ela foi se perdendo e o poder foi subindo, e aí ela começou a usar de artifícios que não deveria. Ela começou a jogar sujo por debaixo dos panos e escondido dos seus irmãos, do seu pai. E ela foi negativando e eles não perceberam, porque ela fazia tudo praticamente no limite do não. Entendeu? E quando eles começaram a perceber que ela tinha se negativado, já era tarde demais, ela já tinha construído um universo paralelo, escondido entre duas dimensões, no meio de duas dimensões, e dali ela entrava e saía dos universos, dos dois lados, atacando. Então toda vez que você ia rechaçá-los, ela entrava para dentro do universo e desaparecia desse. E eles não sabiam. Até eles descobrirem, ela fez um monte de cagada, um monte de merda e negativou um monte de planetas. Aí ela modifica o DNA da criação de uma raça reptiliana. Ela modifica o DNA dessa raça, transformando essa raça em guerreira, em lógica pura, em poder e conquista. E colocou na cabeça deles, vocês são os donos de tudo isso daqui. Ela levou o jogo a ela levou esse jogo a um nível hard, a um nível punk. E quando isso tudo começou a acontecer, ela já tinha dado armamentos da Confederação, que era acima da 8ª, 9ª dimensão, para os reptilianos, para esses seres. E eles começaram a entrar dentro dos universos locais paralelos ao delas, ao do pai dela, ou melhor, ela deu até um golpe no pai dela, entendeu? O negócio ficou hard, perdeu o controle, pessoal. Essa é uma grande realidade que muitas pessoas escondem. É igual quando eu vejo essas pessoas, eu sou pleiadiano, nós somos da luz, nós somos isso, nós somos aquilo. Ah, eu sou não sei do que, da onde, não sei da onde, não sei da onde. Galera, todo mundo se perdeu. Se perdeu. Fizeram um monte de besteira. E até pouco tempo atrás, fizeram um monte de besteira. Entendeu? Só que a galera não quer abrir o jogo. Mas eu acho que a verdade tem que ser dita. As pessoas têm que saber que errar não é humano. Não é assim, ai, esses meros mortais, igual eu vejo algumas pessoas dizendo, ai, a minha pequenez, esse mero mortal, a sua insignificância. Não, cara. Não existe isso. Entendeu? Estamos aqui nessa merda porque erramos, mas o erro começou acima de nós. Perderam o controle lá em cima e a corda explode sempre para o lado do mais fraco. E o lado do mais fraco são as dimensões mais densas e mais baixas, onde a 5, a 4, a 3D, na 5D ficou punk a guerra, na 4D piorou, na 3D acabou de vez. Então a 5, a 4, a 3D, a guerra ficou, a negatividade, a dualidade, a maldade, a perversidade tomou conta. E muitos desses seres que falam que são evoluídos, nós somos não sei o que, foram perversos e têm o seu grau de perversidade. Isso é uma realidade. Então tem que saber a verdade. Todos nós erramos. E nós, quando chegamos aqui, acabamos se infiltrando também nessa porcaria desse jogo de poder. E para defender tivemos que matar. E aí perdemos o nosso grau, caímos. E hoje estamos, a maior parte das pessoas estão pagando com horas de trabalho as horas que transformaram a vida de outras pessoas em desgraça, entendeu? Mas nem todos os mestres, nem todos os grandes seres que vieram para cá tivemos alguma coisa a ver com essa guerra, essa dualidade, mas beleza. Então, esse filho do filho criador que se perdeu, filha, podemos dizer assim,
Porque quando você se torna uma cria, quando você é um ser andrógeno e você resolve criar, você eleva o seu feminino e você se torna mãe. Quando você vai guerrilhar e defender, você eleva o seu masculino e se torna guerreiro. Nós somos um só, lembra? Então, e aí, isso daí fez com que a dualidade, esse jogo de xadrez, essa brincadeira cósmica, para dar um movimento, para dar um negócio, chegou a 85% essa dualidade. E aí foram implantadas as religiões, porque eles começaram a dominar planetas e subjugar os povos. E esses nossos irmãos negativos criaram várias diretrizes. Pegaram planetas primitivos, onde os povos eram primitivos, invadiram, dominaram, mataram um monte de gente, depois criou a religião e tornou aquelas pessoas submissas, igualzinho fizeram aqui na Terra. A submissão através do medo, através da culpa, através do poder, através do ódio, através do preconceito e através da vingança. E aí vai tudo o que eles começaram a criar. Religiões começaram a criar um monte de coisa. Existiam os seres que queriam salvar, que estavam guerrilhando contra eles, contra nossos irmãos negativados, guerrilhando contra eles. Estavam guerrilhando contra eles para eles poderem salvar esses seres, esses planetas que tinham sido sequestrados. E nessas guerras, as pessoas começaram a admirar esses salvadores. Então o que eles começaram a fazer para apagar esses seres? Eu sou o seu Deus. Esses seres são demônios. Eles querem acabar com a paz. Eles querem fazer isso. Então, esses irmãos negativos criaram os demônios e transformaram os seres que queriam salvar, os seres que queriam ajudar, transformaram eles em inimigo do Deus. Mas que Deus, se não existe Deus, se todos nós somos iguais e todos nós viemos da mesma fonte. Todos nós somos o poder de criar a nossa história. Que Deus? Esse Deus não existe. Nunca existiu esse Deus que as religiões pregam. Nunca existiu esse demônio, entendeu? É jogo político. É você pegar esses seres que vêm salvar e transforma eles em demônio. Para quê? Para que você expulse eles, a sua energia. Entendeu? Aí você ouve falar de Lúcifer. Ele é um demônio, sai daqui. Seu do mal, sai daqui. Então, a sua energia, e ele não pode vir. Ele não pode te dar medo, então ele se afasta. Então nós mesmos afastamos os nossos salvadores do nosso planeta. E aí eles criam um ser, através da forma de pensamento, da coletividade, eles criam um demônio com um nome. Um exemplo aqui na Terra. Criaram um Lúcifer, que não é o verdadeiro, o arcanjo, o Shamuna, o diretor. Não. Esse daqui é uma forma de pensamento de todos nós achando que ele era o mal. Então eles começaram a fazer esse mesmo jogo. Então o que eles fizeram aqui? O que eles fizeram aqui, eles fizeram em todos os outros planetas. Ou melhor, o que eles fizeram nos outros planetas, eles fizeram aqui. E com isso esse jogo foi indo. Nós chegamos num patamar onde a negatividade chegou muito forte no nosso universo, 85%. E uma grande injustiça. Esses nossos irmãos, nesse jogo de xadrez, que era para ser uma brincadeira, um videogame, se tornou um videogame muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Onde eles começaram a escravizar os seus próprios irmãos. Por que seus próprios irmãos? Escravizar os próprios fractais de alma do próprio Deus criador deles mesmos. E começaram a invadir outros universos, de outros deuses criadores, e querer aprisionar esse Deus criadores na criação deles. Enfim, uma bagunça. E então, esses nossos irmãos criam o bem e o mal, igual aqui no nosso planeta. Tá bom? No nosso planeta, o Deus do Velho Testamento, Yahvé, Javé, era Enlil, um pleiadiano que se negativou, um militar rude, perverso, malvado, entendeu? Que se perdeu no poder. Por isso que ele era ditador, ciumento, mandava matar e ferir, aquilo, sabe? Um Deus vingativo, um Deus 100% humano. Porque Enlil, ele era da 5D, então ele tinha corpo humano, ele fazia sexo, ele comia carne. O sacrifício de carne era para ele fazer no churrasco.
Era para eles fazerem churrasco, por isso que era o sacrifício de carne. E para vocês terem uma ideia, existe Marduk, ok? Que é sobrinho de Enlil, sobrinho de Yahvé, filho de Enki, que começou a brigar contra o tio pela ditadura e ferrenha e pela forma de administrar o planeta e sua civilização e seu povo de uma forma maléfica, se nós podemos dizer essa palavra, ok? Aí, quem que ele se tornou Marduk? Baal. É sobrinho dele. Baal é o demônio que na Bíblia você vê, era Deus brigando contra Baal, que Baal era sobrinho dele. Ele transformou o sobrinho dele num demônio, que não era. Quando eles estavam aqui, eles eram todos da mesma família. Entendeu? Netuno, Zeus, todos os irmãos começaram a brigar. Poseidon briga com Zeus, que briga... Essa é a história da mitologia, são esses mesmos seres se passando. Os deuses nórdicos, loiros, dos olhos azuis, grandões, são Enlil, Enki, pleiadianos. Entendeu? E depois, um outro parente deles, ele chama o Moloque, eles colocam como Moloque, o inimigo também de Deus. Então todos aqueles que queriam brigar contra o sistema escravagista, o sistema ditatorial, o sistema perverso de Enlil, se tornavam um demônio. Como Enlil era um general, tinha mais equipamento, mais isso, mais aquilo outro, e na hierarquia ele era o líder, ele tinha mais poder que os seus sobrinhos. E ele ganhava a guerra dos demônios contra os demônios. Nada mais é que o seu sobrinho. Era sobrinho dele. Então ele transformou o seu próprio sobrinho, o seu próprio parente, em demônios. Baal e Moloque. Só que Moloque é um ser. Entendeu? E não tem nada a ver de demônio. É igual na sua própria família você ser uma pessoa que é cristão de verdade e você tem um irmão que caiu pro lado da bandidagem, do tráfico. Ele é seu irmão. Não existe demônio ali. Ele só arrumou uma nova forma de viver. Ele achou que aquela forma de viver era melhor do que a sua. E é isso que acontece lá em cima. Só que o problema dessa negatividade, dessa dualidade chegou a um ponto tão grande que eles começaram a querer que os seres vivessem aquilo que eles queriam viver. Deu para entender? Eu querer que as pessoas pensem igual a mim, que as pessoas ajam igual a mim, que as pessoas... E é isso que eles começaram a fazer. E essa guerra, essa dualidade ficou tão forte que chegou a destruir galáxias. Essa guerra, essas rebeliões, chegaram a destruir, nossa, civilizações e mais civilizações. Perdeu-se o controle. É uma realidade. Esse universo deu errado porque os seus próprios criadores perderam o controle. Perderam o controle, simplesmente assim. E quando deveriam castigar os seus filhos, não castigaram. Deixaram eles fazer um monte de merda. Quando foi castigar, já tinha se perdido quase tudo. Foi quando aí Mika entra e pede a interferência de seres de dimensões mais elevadas, militares mesmos, justiça, e esses seres começaram a botar a ordem aqui. Eles tinham condições de enfrentar o exército draconiano. Tecnologicamente, o pessoal acha que... Eu já vi uma mulher falar que a maior população do nosso universo é humanoide. Mentira, a maior população do nosso universo é réptil. É réptil, insectoide, cetáceos. Nós somos novíssimos. Os humanos têm pouco tempo. Essa raça humanoide, a raça psiana, arcturiana, pleiadiana, nodiana, são muito jovens. Os seres mais velhos são felinos, aviários, cetáceos, dragões, répteis, insectoides. Os insectoides, para mim, eu não me lembro muito, mas os insectoides são os seres mais... Os insectoides são os seres mais antigos do nosso universo. Porque quando o nosso universo estava em formação, as condições nesse universo eram muito duras. Para sobreviver, era muito punk. Você tinha que ser um ser extremamente forte. A sua codificação tinha que ser dura, rígida, não plástica. E foram os insectoides. Por isso que as baratas aguentam uma guerra nuclear, elas saem andando de boa. Porque os planetas a qual os insectoides habitaram eram planetas radioativos, eram planetas de metano, eram planetas de ozônio, eram planetas... Nossa Senhora! Eram planetas com chuva de mercúrio, chovia mercúrio. Então você imagina, entendeu? A força que eles... E o que eles passaram, entendeu? A capacidade que eles têm. Eles são punk. Eu já falei, lá em cima o cara mais burro é 250 de QI. O cara mais burro lá, para dizer que o cara é um tapadinho, é 250 de QI.
Einstein tinha 1,67, o cara mais inteligente da Terra tinha 2 ponto alguma coisa, 200 e pouco. E 200 e pouco, esse cara lá em cima, ele é um retardado. É burro. Porque é acima de 350, acima de 300. Mas isso é uma outra história. E aí começou. E aí vem essa guerra. E eles resolveram nomear nos planetas a guerra do bem contra o mal. Por isso que os nossos filmes hollywoodianos sempre trataram os alienígenas como invasores. Eles vêm invadir, eles querem roubar nossa riqueza, eles querem... Não, mas eles não querem invadir, eles já invadiram. Eles já roubam nossa riqueza. Há muito tempo, eles nunca foram embora. Eles chegaram aqui há 450 mil anos e nunca foram embora. Estão aqui há mais de 450 mil anos. Entendeu? E o pessoal de fora que quer entrar aqui é para nos ajudar, mas eles colocaram como todo mundo que vier de fora é inimigo. Os filmes retratam isso. Por quê? Porque eles tomam conta da mídia, eles tomam conta de toda a informação que recebemos no nosso planeta. Eles tomam conta das universidades, das religiões, dos laboratórios, da medicina, de tudo. Tudo eles são donos. Entendeu? Então tudo eles escondem da gente. E esse é o jogo. E com isso eles inventaram um Deus perverso, um demônio, que se você pecar, você vai para o inferno, e esse cara não tem mais o que fazer na vida, vai ficar com o tridente espetando a sua bunda o dia inteiro, você vai ficar no fogo o dia inteiro. Aí eles fizeram as pessoas acreditarem nisso. Só que nós estamos num videogame. Não existe esse inferno. Tudo que existe está aqui dentro da nossa mente. Fora de você não existe nada. Fora de você é uma irrealidade, é uma ilusão. Porque tudo está dentro de você. Você vê o mundo de acordo com o que você acha que ele é. Você conquista as coisas de acordo com o que você acha que você pode conquistar. Então tudo é você. Entendeu? Só que eles fizeram as pessoas acreditar. Aí através da culpa, através do medo, através da punição, eles te mantêm preso e reverenciando um ser. E se você não for bom para aquele ser, você vai para o inferno. Só que o inferno não existe. O Deus e o diabo é o mesmo ser daqui. Ele criou isso. Deus, ele criou um adversário, um demônio. Para quê? Para a gente se dividir e a gente escolher. E escolher sempre o lado do Deus, que na realidade ele é um demônio, se nós fôssemos colocar nessa categoria. Porque ele escraviza, entendeu? Ele nos limita, ele nos priva. Eles tiram a nossa capacidade de tomar iniciativa. Eles nos mantêm como um robô, entendeu? Então é isso, pessoal. Eles criaram os demônios, eles criaram os anjos. Na realidade são hierarquias por posicionamento de dimensão. E dentro das federações são hierarquias de acordo com o seu mérito. Lá em cima é uma meritocracia. Se você é um comandante, é porque você mostrou para todo mundo que você merecia ser um comandante. Você tinha capacidade, você tinha know-how, conhecimento, enfim, tudo necessário para ser um grande comandante. Então você vai ser um comandante. Você vai ser um engenheiro de naves espaciais. Se você está ali trabalhando na federação, na confederação, é porque você mereceu. Não tem o seu pai que é um brigadeiro da confederação, esse é meu filho, ele tem que ser engenheiro. Não existe isso, porque se ele fizer isso, os caras vão olhar para a cara desse brigadeiro e fazer assim, ó. Não existe isso. É mérito. Existiu um tempo atrás, mas agora, porque nunca tinha existido. Com essa perca, a corrupção chegou. E a corrupção chegou na federação, na confederação e na aliança. Nós estamos nessa merda nesse planeta por causa de traições de seres que não deveriam fazer coisas que fizeram. Eles nos traíram, eles mentiam, eles nos escravizavam e falavam para todo mundo que era um processo disso, estava normal. E todo mundo que queria ajudar a gente a contar para os líderes, para os chefões, eles matavam, não deixavam essas pessoas chegarem para não falar. E mais corrupção dentro da própria federação, dentro da própria aliança. A aliança foi uma das mais FDP que teve. Agora está melhorando. A federação, a confederação e a aliança estão melhorando por causa da auditoria e a limpeza que vem sendo feita nas federações, confederações e alianças. Mas toda essa merda que nós estamos passando aqui, passamos no universo, uma boa parte foi por traição de seres que não nos deviam trair, que entregaram códigos, entregaram mapas, entregaram posições de naves espaciais para nossos irmãos negativos. Fomos apanhados de surpresa várias vezes, porque pessoas dentro da federação, confederação, nos traíram, dando as nossas posições, dando várias coisas para os nossos irmãos negativos.
Então essa dualidade chegou a esse ponto, desses seres que tinham um coração bom, que até hoje muitos que nos traíram, as pessoas até hoje perguntam, mas cara, como esse cara pôde ter traído? Ele era do alto escalão, ele tinha uma consciência. Pessoal, nossos irmãos negativos que tomam conta da 6D, eles têm poder psíquico. Eles chipam você através do cérebro, eles dominam. E se existir a maldade no seu coração, se já existir aquela índole de uma tendência ao poder e à manipulação, eles vão te manipular, porque eles vão tocar nesse ponto e vai fazer essa energia de poder, disso envolver e te negativar. Muitos seres que vieram nos ajudar, que eles transformaram em demônio, eles se negativaram, sim, porque eles tentaram nos salvar e eles perderam no poder e acabaram usando a força, entendeu? O lado negro da força. Mas hoje eles já estão se recuperando, entendeu? Porque eles tentaram fazer e você não pode. É uma coisa muito tênue, é uma coisa muito difícil para a luz trabalhar nessa guerra. A nossa sorte é que na federação, a Supra, eles têm uma ordem, eles vieram com um posicionamento de, a gente elimina mesmo, risca fora, não quer, não é, tchau, entendeu? E eles morrem de medo deles, porque eles sabem que eles têm autorização e não tem nenhuma carga negativa, eles não vão se negativar. Mas agora todos esses que se negativaram, nos defendendo, tentando defender, eles estão fazendo um grande trabalho hoje e já estão voltando ao seu equilíbrio energético. Infelizmente, nossos irmãos negativos hoje que estão aqui na Terra, eles se perderam tanto, se afundaram tanto, que praticamente não tem mais volta, entendeu? E praticamente, quando chegar o momento dia D, eu acredito que eles a maior parte terá a sua terceira morte cósmica. A sua consciência será resetada e toda a experiência dele, tudo que tem vestígio sobre essa consciência vai ser resetada, vai ser apagada desse universo e essa consciência é colocada de novo para fazer todo o caminho de novo, para poder se limpar e voltar à sua forma original, vamos colocar dessa forma. Então é isso, pessoal. A dualidade começou nesse jogo de poder que foi perdido no jogo de poder. Não existe bem e mal. Existe hoje política, hoje a negociação. Hoje, o que está ocorrendo é uma negociação pela nossa liberdade, ao mesmo tempo uma guerra oculta, entendeu? Onde muita gente é obrigada a usar a força para poder conseguir resgatar uma alma, resgatar um corpo em criogenia que está numa nave espacial dos nossos irmãos negativos. Então existe tudo isso. Então isso é um jogo militar. A mesma coisa que acontece no nosso planeta, entre países, país contra país, esse jogo militar, entendeu? É a mesma coisa, é política. Uns acreditam que é dessa forma que o universo é administrado, outros acreditam que é de outra forma. Mas o maior problema foi que alguns seres do universo do lado resolveu vir bater pitaco nesse universo aqui, querer mudar esse universo. Entendeu? Que isso que eu acho errado. Eles deveriam ser todos recolhidos, tirados, chutados na bunda deles e colocados no universo deles e falar, ó, vai fazer suas merdas aí, no universo de vocês, deixa o universo dos outros na paz. Mas isso tudo vai começar a ser feito, a limpeza está começando a ser feita. Não temos temos que manter a nossa calma, a nossa paz, para que a gente possa fazer essa transição com a luz, não com as trevas, entendeu? E vai depender do nosso amor interno, da nossa felicidade, da nossa alegria, daquilo que transmitimos para a Mãe Terra. Entendeu? E se você seguir os 4 pilares da filosofia de Cristo, não faça ao próximo o que você não quer para você. Não julgue ao meu próximo como a ti mesmo e ama a teu Deus que mora dentro de você e ao seu redor mais do que tudo. Se você seguir isso, você vai para a luz. Entendeu? Mas se você estiver ainda nessa história de julgamento, de poder sobre os outros, de ganância, de julgar os outros pela roupa que usa, pelo carro que tem, pela aparência, enfim, você infelizmente vai continuar presa, entendeu? Pode até ir para uma matrix mais leve, ou se você estiver muito firme, muito forte, fincado dentro da materialidade, do apego a isso, você vai com nossos irmãos negativos e vão ser escravos mesmos. Isso agora só com autorização, porque faz parte de uma nova experiência e recuperação. Entendeu? Então você vai ficar presa, até você conseguir sair, até você conseguir se despertar. Se você for para o planeta Federação, você vai ter todo o incentivo, apoio para poder despertar, para poder sair da Matrix.
nos outros planetas dos nossos irmãos negativos, você vai ter todo o incentivo para continuar preso. Você vai ter que fazer um puto esforço para sair da Matrix. Mas a escolha sempre é sua. Você escolhe. Você quer uma vida linda, bonita e maravilhosa? A escolha é sua. Você quer sofrer, ter dores e pastar? A escolha também é sua. A escolha sempre é sua. Você escolhe. Como você escolheu a família que você veio ter aqui, você escolheu tudo. Você foi influenciado a fazer péssimas escolhas? Sim. Nossos irmãos negativos te influenciou, te incentivou, te estimulou a escolher errado? Sim. Mas eles não te obrigaram a escolher. Foi sua escolha. Foi sua falta de conhecimento, a sua falta de discernimento. E o seu espírito crítico, não crítico, o seu espírito crítico, seu espírito de julgamento, que não permitiu que você expandisse sua consciência e visse o mundo por um outro ângulo, por uma outra forma. Conseguisse ver todos os aspectos de tudo e não ser enganado. Então a culpa foi sua. Você se permitiu ser enganado. Ninguém vai estar te julgando. Ninguém vai estar dizendo para você, vá para lá ou vá para cá, faça isso ou faça aquilo. Entendeu? As pessoas vão apenas dizer, ó, tem esse caminho, eu acho esse caminho legal, outro, eu acho esse caminho legal. Mas quem vai escolher vai ser você. E o que vai fazer você de escolher um caminho bom? O seu discernimento, o seu conhecimento. O seu conhecimento sobre a verdade. Mas você nunca vai conhecer a verdade enquanto você continuar com julgar as pessoas, entendeu? Com crítico dentro de você, onde você não conhece o que a pessoa está falando, você já está criticando. Você não tem o mínimo conhecimento, você não sabe nem o que falar, mas você está criticando. Por quê? Porque você não conhece. Aí aquela pessoa que você vai se relacionar, ela não tem um carro que você quer, ou não veste a roupa, não tem o emprego que você quer. Então você está julgando. Então não existe espaço para esse tipo de pensamento mesquinho, medíocre, imbecil e idiota. Porque esses pensamentos lá em cima são medíocres, imbecil e idiota. Julgar, preconceito, analisar as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela veste, e não pelo seu coração, você não vai. Então está na hora de crescer, virar adulto, na hora de ser homem, parar de ser criança. Acabou o tempo de ser criança, de ser aborrecente e revoltado. Agora está na hora de vocês se tornarem homens e mulheres sábios, sabendo que não é o que a pessoa tem que diz o que ela é, e sim o que a pessoa tem por dentro que diz o que ela é. É o seu coração, é o coração da pessoa que diz o que ela é, não o que ela veste, o que ela come, o que ela calça, o que ela anda. Mas o que diz quem ela é o coração dela. Então, quando as pessoas tirarem a consciência baseada do ego e trazer a consciência baseada no coração, aí você vai despertar, aí você vai sair da Matrix. Mas enquanto sua consciência está baseada no ego, que é julgamento, poder, mesquinharia, egoísmo, enfim, você vai continuar preso por muito, 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 muito tempo. Até um ponto onde você vai ser descartado e vai viver por toda a eternidade escravo e mendigo e no sofrimento. Mas não porque alguém fez isso, foi porque você não aproveitou para perder esses sentimentos mesquinhos, egoístas, esse sentimento de julgar, de, sabe? Então você vai ficar pro resto de toda a tua eternidade. Acabou a sua existência. Você vai ser escravo sempre. É isso, pessoal. Isso é uma verdade. Tem muitos seres que vão ser escravos por toda a eternidade. Não tem mais salvação. Já foram desconectados. Vão continuar servindo como peão, robôs. Porque não saíram. A consciência não conseguiu sair do ego e vir para o coração. Então agora, pessoal, é a hora. Então vocês querem crescer? Querem elevar a tua frequência? Tire a consciência de vocês baseada no ego e coloque sua consciência baseada no coração. Pare de julgar as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas trabalham, ou pelo que elas possuem, ou que elas podem te dar. Se apaixone pelas pessoas, por aquilo que elas são, pelo coração delas. Ok? Esse é o caminho. Tá? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo da dualidade é isso. Tá joia? Eu quero agradecer a todos. Tá? E vão lá na plataforma vizinha. Ok? Gratidão. Fiquem na paz, no amor do seu Deus interior. E sejam sempre alegria, amor e paz. Gratidão. Obrigado.